O mês de setembro é dedicado à prevenção das causas do suicídio, chamado Setembro Amarelo. E o que a gente pode pensar que a mindfulness pode ajudar no combate às causas do suicídio? Nós não estamos falando aqui do suicídio heróico nem do suicídio imposto. Heróico é aquele em que a pessoa coloca a sua vida em risco, né, dá a sua própria vida para salvar uma outra pessoa ou outras pessoas. O suicídio imposto é aquele que uma pessoa poderia se recusar a se suicidar, mas ela é obrigada a fazer isso. Por exemplo, no caso do filósofo Sócrates, que foi obrigado a tomar um veneno, a cicuta. Ele poderia ter se recusado, e seguidores dele, inclusive, pediram para ele recusar, mas ele tomou mesmo assim. Nós não vamos falar desse tipo de suicídio, não é esse tipo de suicídio que o Setembro Amarelo pretende combater, reduzir, esclarecer, mas sim aquele suicídio que é um gesto, um ato que uma pessoa toma para encerrar uma vida de sofrimento ou um período de grande sofrimento. E aí é uma espécie de fuga, uma tentativa de solução para esse problema. A gente tem a cada 40 segundos no mundo uma pessoa cometendo suicídio, é um número alto, e quando a gente vai estudar as causas do suicídio, a gente vê que em quase 100% dos casos existe um transtorno da mente, transtorno mental envolvido ali. E um transtorno que já existe terapia, já existe solução. Né? E aí a gente se faz a pergunta, será que todas essas pessoas, se tivessem procurado um tratamento, será que elas poderiam evitar? É uma questão, né? Com certeza algumas sim, talvez todas eu não sei, mas fica aí a questão, a pergunta. Para ajudar a responder essa pergunta, a gente pode lembrar que dentro dos catálogos de descrição dos problemas de saúde da mente, o DSM, por exemplo, a gente tem ali as características, os sintomas que aparecem nos transtornos. E a gente tem, eu quero trazer aqui para vocês uma linguagem, uma visão mais do dia a dia que essas pessoas sentem. Então, por exemplo, em todas essas situações, a gente tem um sofrimento causado por um estado emocional. Por exemplo, na depressão, a gente tem um estado emocional de tristeza, de apatia. Nos transtornos da ansiedade, a gente tem ali o sentimento de medo e ansiedade muito altos. E basicamente esses dois sentimentos que se tornam transtornos, a gente percebe que eles são potencializados com a mente ruminante, com a ruminação mental, o fluxo de pensamentos incessantes na cabeça. Então veja bem, esses sintomas a gente encontra nos principais transtornos mentais. Esses transtornos mentais, eles são quase a totalidade dos casos de suicídio, eles estão presentes. E uma mente com fluxo de pensamentos incessantes, ela é um campo que com todas as condições para uma pessoa criar ali uma situação de ou excesso de medo, excesso de tristeza durante um tempo prolongado. A gente sabe que no nosso cérebro a gente tem redes de funcionamento, então a gente tem a rede Default Network, a rede de modo padrão, ela está associada a pensamentos autocentrados, pensamentos egocêntricos e ligados à ruminação mental. Agora pensa comigo, imagina uma pessoa que já tem uma tendência a um pensamento negativo ou um pensamento
de medo, de ansiedade, de ameaça. Ela já tem uma leitura do mundo tendente a exagerar ou na negatividade ou na ameaça das situações que a vida vai colocando. Junto a isso, imagina uma pessoa com fluxo de pensamentos incessante, aquela ruminação mental. São duas características que, quando se juntam, né, se criam uma situação muito desfavorável para o indivíduo. A gente sabe, uma pesquisa recente feita através de aplicativo de celular, a gente sabe que um ser humano, um adulto, passa quase 47% do tempo acordado pensando em coisas que não estão fazendo, que essa pessoa não está fazendo, ou seja, ela está fazendo alguma coisa e o pensamento dela está em outro lugar. E essa pesquisa mostrou, e essa pesquisa tem centenas de milhares de reports, né, de informes, e essa pesquisa mostrou que há uma ligação direta entre uma mente ruminante e os sentimentos de infelicidade. Então, veja, vamos pensar juntos, né? A mindfulness é justamente a ativação de outras redes neurais, a rede atencional, por exemplo, a rede de saliência, e essas redes elas têm a característica de trazer a gente para o presente, ou seja, diminuir essa ruminação mental, diminuir esse fluxo de pensamentos. Então a gente vive mais presente quando pratica mindfulness. Então, pessoas poderiam diminuir uma característica, as duas características, né? Tanto a tendência em pensar negativamente quanto o fluxo de pensamentos incessantes. Por quê? A mindfulness, ela não só diminui esse fluxo de pensamentos, mas como ela te traz para o presente, ela elimina qualquer tipo de pensamento. Não é que ela transforma o pensamento negativo em positivo. Não, ela ativa os sentidos, a presença, e esse fluxo de pensamentos, ele vai desacelerando e até em vários instantes ele cessa e a pessoa está completamente presente. Então, eu creio que a prática de mindfulness seria uma ótima terapia de prevenção, de tratamento dessas doenças mentais, desses transtornos mentais que estão associados ao suicídio, estão sempre ligados ao suicídio, ou quase sempre. 95% dos casos, tem autores que falam em 100% dos casos. Então seria muito importante que houvesse dentro das políticas públicas de tratamento, de acolhimento daqueles que falam em suicídio, daquelas pessoas que estão sob grande depressão ou situações de risco, que elas pudessem ter acesso às práticas de mindfulness. Lembrando que as práticas de mindfulness, elas podem estar espaçadas ao longo do tempo em uma pessoa, ou seja, ela pode praticar esporadicamente e sentir os benefícios, mas lembrando também que a gente tem pesquisas mostrando que a prática dentro de um protocolo, num período de tempo condensado com bastante volume, ela tem o poder de provocar a mudança através da neuroplasticidade, a mudança de tanto do modo de funcionamento, trazendo a pessoa muito mais para o presente naturalmente, ou seja, ela faz aquela bateria de práticas e depois ela pode deixar de fazer as práticas e a mente dela continuará voltada para o presente. E a gente tem também a mudança anatômica do cérebro, não só ajustando a sua função, quando ajustando a sua organização. A gente vê isso nas pesquisas da doutora Sara Lazar, e mostrando que a mindfulness ela pode trazer uma nova forma da nossa mente funcionar.
Então seria uma boa prevenção para os casos de, né, os possíveis casos que se tornariam casos de suicídio. Infelizmente, esse número grande de suicídios que nós temos no mundo é muito maior do que algumas doenças, muito maior que casos de AIDS, por exemplo. Só que é um assunto difícil de falar, né? As pessoas normalmente têm reserva, não sabem como abordar o assunto. É, simplesmente é só não glamorizar, não, os atos de suicídio, não glamorizar, né? Não é uma solução. Existem a psicologia, a psiquiatria já conhece remédios e terapias para se tratar uma pessoa com transtornos da mente. E aí a mindfulness aí entrando como uma terapêutica bastante forte e promissora para esses casos de possível suicídio. Então fica aqui, né, a ideia de contribuição para esse movimento, uma sugestão, aqui uma explicação, um esclarecimento de como a mindfulness pode ajudar e realmente ela traz uma sensação para todos os praticantes ou para aqueles que passaram pelo protocolo de uma sensação de bastante paz mental, né? O corpo ainda em atividade, claro, uma vida produtiva, aliás, mais produtiva do que com a mente acelerada, e com e sem esse fluxo, sem essa ruminação mental que fica alimentando pensamentos aleatórios que acabam por se negativizar dentro da nossa cabeça ou criar uma situação de medo e de ansiedade.